o segredo da Via Láctea. Quando você olha a Via Láctea, aqui é o centro, aqui é onde está a montanha sagrada, por isso que você vê essa luz, e você tem ao redor dela uma montanha de gelo protegendo ela. Seria isso aqui, ó. Você tem a montanha sagrada no centro e depois você tem as montanhas de gelo protegendo essa montanha sagrada. Que seria essas montanhas de gelo que fica ao redor da montanha sagrada, onde está a porta do céu, que é a Polaris. E nas montanhas de gelo, você tem 7 portões que dão acesso à montanha sagrada. Então, quando você vê a imagem da Via Láctea, agora você vai compreender. Você tem a montanha sagrada no centro, você tem as montanhas de gelo que protege a montanha sagrada, que é a porta do céu, e você tem os portões, 7 portões que estão contidos nas montanhas de gelo. Quando eles falam para você braço da Via Láctea, que levam aos portões, na realidade é o caminho que leva você até a montanha de gelo, indo em direção aos 7 portões, que seria essa imagem para te dar compreensão. É como se você estivesse caminhando no braço da Via Láctea, na realidade não é braço, isso aqui é caminho, e aqui tivesse os portões, tá vendo? Ó, os 7 portões, e aqui o brilho da montanha sagrada. Então você vai caminhando, chegaria nesse portão, tá, que está na montanha de gelo, para ter acesso até a montanha sagrada. Então, quando eles estão falando que a Via Láctea ela tem 7 braços, na realidade ela tem 7 caminhos que levam aos 7 portões, que eu vou explicar um por um para você ter compreensão. Vou até te ampliar aqui, ó, que vai melhorar. Então você tem aqui, ó, o portão de Centauro, você tem o portão da Cruz, que é o portão Cruzeiro do Sul, você tem o portão de Órion, você tem o portão de Sagitário, você tem o portão de Cisne, você tem o portão de Perseu, e você tem o portão de Norma. O que significa Norma? Régua, compasso, tá vendo? E é conhecida também como nível, aquele aparelho que tira nível dos terrenos, se o terreno está no nível. Então aqui, ó, quando eles falam do braço do Perseu, ó, na realidade é o caminho, ó. Você vem aqui pelo caminho de Perseu e vai chegar no portão de Perseu. Quando eles falam o braço de Norma, ó, você vai vir caminhando e vai chegar no portão de Norma. Quando você vem aqui, ó, pelo portão de Centauro, ó, você vem caminhando e vai chegar no portão de Centauro. Tá vendo que o que eles falam de braço, na realidade, são caminho. Então é roubado o seu entendimento. Hoje não, quando você olhar uma imagem da Via Láctea, depois desse vídeo, você vai compreender tudo, filho. Então quando você pega a Via Láctea e coloca ela em um mapa planisfério, você vai ter compreensão dos segredos da Via Láctea. Eu vou te mostrar isso agora. Então, quando você coloca a Via Láctea, né, o mapa do firmamento, em um mapa planisfério, você tem a posição dos 7 portões da Via Láctea, eles falam os 7 braços, que na realidade é os caminhos que levam aos portões. Você consegue ter o entendimento da sua localização e por que foram colocados nesse lugar no firmamento, que na realidade lá na montanha de gelo, que protege a montanha sagrada. Então eu vou te mostrar o significado de cada um e a sua compreensão vai ser gigantesca. Você vai ver que aqui o Pai só colocou anjos protegendo esses portões. É como aqui, ó, e olha que interessante, quando você joga no mapa planisfério, eles caem tudo na Via Láctea, tá vendo a Via Láctea aqui, ó? Eu vou colocar uma imagem que vai te dar compreensão desse trecho aqui, que é a Via Láctea. Só um momento. Que vem ser essa imagem. Eu coloquei essa imagem para te dar compreensão. Você vê a Via Láctea no centro desse mapa planisfério. Com essa imagem que eu mostrei, deu entendimento que isso aqui é a Via Láctea e os portões, ó, no mapa planisfério, a localização deles é nessa parte onde está localizado a Via Láctea. Então a gente vai explicar portão por portão, mostrar o que é cada um, e depois a gente vem nos vídeos seguintes explicando todos os portões. Firmamento não tem como você inventar história. Você vai compreender muito agora quem acompanha o canal. Você lembra que eu falei que tem o portão de Órion e tem o portão do Cruzeiro do Sul?
que eles falam braço da Via Láctea, que é braço de Órion, e braço da Cruz. E você lembra que eu te falei que os corredores celestiais estão construídos entre o portão de Órion e o portão do Cruzeiro do Sul? Existe um corredor celestial no firmamento. Você está vendo a localização? Ó? Um do lado do outro. Que seria isso aqui, ó. Que vem ser essa imagem, ó. Olha os corredores aqui. É bonito, né? E olha a Via Láctea no fundo. Você vê que não tem como inventar história no firmamento, filho. Então vamos iniciar aqui pelo portão de Órion, que ele está localizado lá na montanha de gelo que protege a montanha sagrada. Eu vou ampliar aqui para você ter um pouco da localização. Ó. Tá vendo? Você tem Sirius aqui, ó, né? Cão maior, cão menor, e você tem Órion aqui. Olha o que protege o portão de Órion. Quem está protegendo o portão de Órion, que é a entrada do céu vermelho, que é a Betelgeuse, é o rio de Eridanos, o rio de plasma. Então, aqui nesse portão, ó, aqui nesse portão de Órion, tem um rio de plasma que protege a entrada para eles não passar a montanha de gelo para ter acesso à montanha sagrada. As coisas do firmamento é bonito, né? É ornado com a mão do Pai. Tanto é que nas escrituras é mencionado a escada de Jacó. Quando você vê Jacó falando como é tão terrível a casa do meu pai. Por que Jacó fala que é tão terrível a casa do meu pai? Porque ele viu o rio de Eridanos, o rio de plasma que protege a entrada do céu vermelho, o portão de Órion, que está protegendo o portão de Órion, para esse 1/3 dos anjos caídos não ter acesso à montanha sagrada. Então, cada portão existe uma proteção. Então, no portão de Órion, você tem o rio de Eridanos protegendo esse portão lá na montanha de gelo. No próximo vídeo, a gente vai explicar todos os outros portões. Shalom Adonai.